Doutor, o que muda para essa votação de hoje, hein? Bom, na verdade, os casos aumentaram nesse período de 3 semanas e os cuidados permanecem os mesmos. Não há motivo para que as pessoas deixem de ir votar, mas é permanecer todo o tempo de máscara, manter a distância, o distanciamento de 1,5 m, de preferência levar a própria caneta para assinar quando solicitado ali por conta dos mesários, fazer a higiene das mãos antes de votar com álcool gel e depois de ter realizado a votação, e não se perder com conversas, cumprimentos, ser bem objetivo, chegar ao local de votação, votar, depois ir embora, de preferência sem acompanhantes. Mas é importante que não é motivo para não ir votar, não. Nós tivemos uma abstenção de 23% no primeiro turno e esperamos que ela não ultrapasse esse limite agora no segundo turno. Agora, o senhor acredita que com o aumento de casos de coronavírus no país, esse número de votos deve ser menor que na primeira eleição? Olha, eu acredito que não, viu? Na verdade, é possível até que a gente tenha um pequeno aumento no número de pessoas que não vão votar por medo, porque os casos subiram, apesar da mortalidade ainda estar estabilizada, não ter havido uma modificação na mortalidade, mas as pessoas estão um pouco mais receosas, o nível de isolamento deu uma aumentada, as pessoas estão ficando mais em casa, então é possível que, infelizmente, que a gente tenha um pequeno aumento aí no absenteísmo nas eleições, mas nada muito significativo, até porque são menos municípios, 50 e poucos municípios aí que estão realizando segundo turno, e a população já está mais familiarizada com a ideia de votar em tempos de Covid, a máscara, o distanciamento social, já viram que foi tudo muito seguro e os protocolos do TSE foram muito bons para o primeiro turno. E não custa a gente reforçar, né? O que precisa para que as eleições sejam seguras, né, para a população? Olha, reforçando, é máscara, quem não comparecer de máscara ao local de votação vai ter a sua entrada impedida. Por outro lado, não vai ser feita a aferição da temperatura, é desaconselhável o uso de luvas, não é preciso que a pessoa vá de luva, a luva pode até complicar a coisa, e manter o distanciamento ali de 1,5 m entre um eleitor e outro. Não tirar a máscara, exceto se solicitado pelo mesário, o indivíduo dá 2 passos atrás, abaixa rapidamente a máscara para ser reconhecido, ergue a máscara novamente e, de preferência, com a própria caneta. Nada mudou em relação ao primeiro turno. Vão ser muito seguras essas eleições que estão transcorrendo hoje. Muito bem, eu quero chamar o Rafael Algarte, que conversa com a gente e também vai participar com a gente dessa cobertura. Algarte, tudo bem? Vai participar com a gente dessa cobertura. Algarte, tudo bem? Tudo ótimo, Tiago. Um ótimo dia para você e também para o doutor que está trazendo todos os esclarecimentos que são necessários nesse momento. A gente falava da necessidade de usar máscara, levar a sua caneta na hora de votar. Doutor, você acredita que depois de um processo que a gente passa por uma pandemia, a gente tem aqui os ensinamentos que vão ficando? Hoje a gente viu algumas filas e fila é difícil para lidar. A gente tem lá dentro as regras sendo seguidas, mas do lado de fora, principalmente ali por volta das 7 da manhã, tinha idoso chegando às 6, que é aquele horário prioritário, mas não estava respeitando o distanciamento. É preciso ficar atento não só dentro da sua zona eleitoral, mas também durante todo o processo. Não adianta ficar só protegido na hora de registrar o seu voto. Exatamente, da hora que o indivíduo sai da sua casa, se ele for usar transporte coletivo, já de máscara, mantendo o distanciamento entre um passageiro e outro, evitar aglomerações. A máscara é muito importante. Agora, as pessoas têm que ser colaborativas, informação não falta. Desde março que o poder público, no nível federal, estaduais, municipais, a mídia tem sido muito colaborativa, tem repassado essas informações para a população, mas cada um precisa estar consciente, fazer sua parte. Votar não é um ato de cidadania, então o indivíduo vai sozinho, não precisa levar acompanhantes, cumprimentar as pessoas sem
sem toque físico, mas as pessoas têm que ser proativas e colaborativas. E, infelizmente, nem sempre é o que a gente observa, como você assinalou aí, antes que os indivíduos adentrem o ambiente de votação, na rua, fica por conta do bom senso, do critério de cada um, né? Esse é uma dificuldade, de fato. Doutor, as pessoas tomam cuidado para na hora de votar, né, com a higienização das mãos, usam máscara, tem distanciamento, mas tem uma dúvida também em relação à cabine de votação. Por exemplo, a urna eletrônica, ela precisa ser higienizada com álcool gel? Não é indicada a higienização da urna com álcool gel, sob pena de danificar o equipamento e de ter que ser trocada de urgência. Na verdade, a higienização é feita no início do processo eleitoral, quando é aberta a zona eleitoral, e cada eleitor, antes de ir para a urna, faz a higienização da sua mão com álcool gel disponível ali na mesa. Depois que ele vota, ele também faz a higienização da sua mão novamente com álcool gel. Não está prevista a higienização do teclado da urna entre um eleitor e outro, porque isso fatalmente vai acabar num número colossal, acabaria num número colossal de pane desses equipamentos que são delicados. Então, não é prevista essa higienização, não. Fica por conta de cada eleitor se cuidar. E quem tem sintomas de coronavírus, mesmo que fracos, não pode votar mesmo assim, né? O que faz, então, nessa hora? Olha, quem teve a doença confirmada nos últimos 14 dias não deve se dirigir, não deve votar. Agora, quem nos últimos dias, mesmo não tendo realizado o teste, ou o teste ainda não saiu o resultado, e a pessoa tem qualquer mal-estar genérico, pode ser febre, dor no corpo, indisposição, calafrios, tosse, essa pessoa não deve votar. Ela fica em casa. E o mesmo vale para os mesários que tiverem sido escalados para trabalhar. Se tiverem amanhecido hoje com algum mal-estar, eles comunicam aos seus superiores e não se dirigem ao local de votação. Então, na dúvida, muitas vezes, mesmo sem o diagnóstico, mas qualquer mal-estar, mesmo que a pessoa não tenha febre, uma diarreia, uma indisposição, o indivíduo não deve se dirigir ao local de votação. Ele fique em casa, se abstenha, por favor. Muito bem. Rafael. Existem alguns casos daquelas pessoas, como o senhor estava explicando muito bem, que são assintomáticas, têm esse período de 14 dias e a partir daquele momento, então, ela pode retomar suas atividades. Mas também já foi demonstrados alguns casos onde a pessoa acaba permanecendo com o vírus durante um tempo maior de 14 dias. Nesse momento de eleição, onde as pessoas são obrigadas a votar no país, aquele grupo que precisa ir até a urna, ela vai mesmo assim porque bate uma dúvida. Será que realmente eu estou no estágio a partir dos 14 dias onde é suficiente para que o vírus não se propaga e eu não seja o responsável por infectar outras pessoas? Bate aquela questão, né? Responsável por infectar. Então, na verdade, a regra, a quase totalidade dos casos se resolve em 14 dias. Então, são exceções aqueles indivíduos que continuam eliminando o vírus depois de 14 dias. Ou houve algum erro na contagem do tempo, das datas, mas, na verdade, a regra são os 14 dias. Então, a pessoa comparecendo ao local de votação já ultrapassou o período crítico de 14 dias. Permanecendo de máscara, tomando aqueles cuidados básicos, mantendo o distanciamento social, o risco é muito reduzido. Então, na verdade, o grande vilão da transmissão do coronavírus agora, nessa parte que nós estamos tendo um aumento no número de casos, são os eventos sociais aí de final de ano, daqui a pouco vão chegar as confraternizações de Natal, de Ano Novo. Na verdade, é em família que a coisa está complicada. Não vai ser no momento de votação, com todo esse arsenal de informações que estão sendo passadas, que nós vamos ter problemas, né? Então, a pessoa passou os 14 dias, não está com mal-estar, ela deve sim votar e cumprir o seu papel de cidadão. Agora, doutor, hoje, por exemplo, o senhor pode explicar quais são os sintomas considerados de risco para o eleitor ir votar? O senhor pode explicar quais são os sintomas considerados de risco para o eleitor ir votar? O sintoma mais complicado, mais preocupante é a febre. Só que nós temos, como já foi dito, aqueles indivíduos que
são assim, totalmente assintomáticos. Eles descobrem por acaso, tardiamente, que tiveram a doença. Mas, de regra, é a febre, a perda do olfato, é um sinal de alerta importante, dores no corpo, mal-estar geral, dor de cabeça, são os sintomas mais preocupantes. Em seguida vem, por exemplo, as diarreias. O indivíduo tem diarreia, só que nós estamos aqui no hemisfério sul, no Brasil, na época das diarreias, que é primavera, já começa o verão, época de chuva, de calor, nós temos muita diarreia. Então, só a diarreia é para ser observada, mas a grande totalidade das diarreias vão ser por intoxicações alimentares, por outras viroses. Então, basicamente, febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios, tocinha seca e perda de olfato. Esses são os principais sinais de alerta. Doutor, e diferente dos supermercados, por exemplo, não vai ter medição, né, durante a sessão eleitoral, né? As pessoas não vão estar lá conferindo a temperatura das pessoas que estão votando naquele momento, não é? Não está previsto. E até comentando em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, a medição tem sido realizada nas mãos por conta daquela fake news que colou na comunidade de que aferir a temperatura com esses termômetros de infravermelho na testa poderia causar danos à saúde. E essa aferição que tem sido feita no comércio, seja no punho, de um lado ou de outro, ela é inútil. Os termômetros são produzidos e calibrados para uso na testa. Infelizmente, essa fake news pegou e está se perdendo esse instrumento importante que seria aferir temperatura antes das pessoas adentrarem em locais coletivos. Mas no tocante às eleições não está prevista a aferição da temperatura, não. Tá certo. Rafael? Temperatura, não. Tá certo. Rafael? Doutor, o senhor falava desses sintomas, se a gente pegar nessa última questão, falava sobre a febre, aquele cansaço, dor de cabeça. Eu tive coronavírus, foi de maneira muito branda, eu acabei perdendo só olfato e paladar. Quando a gente fala dessa regra de 14 dias, olfato e paladar, a gente tem um tempo maior, isso pode levar até alguns meses para votar. Passei os 14 dias, outros sintomas foram embora, mas ainda permaneço ali com o olfato mais fraco, assim como o paladar. Isso me libera para ir votar? Libera, certamente. Na verdade, o coronavírus está sendo um desafio para os pesquisadores, médicos. A gente está aprendendo todo dia a manejar a doença. Então, o olfato pode levar até meses para voltar. Pode ficar uma tocinha seca residual de alguns meses. Só é desagradável, dependendo do ambiente de trabalho, você voltar com aquela tocinha que os colegas vão achar que você ainda está transmitindo a doença, mas não está. O cansaço, a vitalidade, ela pode levar alguns meses. E talvez existam outros sintomas, outras sequelas que permaneçam por mais tempo ainda, mas todo dia estão sendo feitos estudos e novas descobertas. Mas passados os 14 dias, você pode voltar assim, já está imunizado contra a doença e vida normal.